a gente quer estar na Libertadores. É isso que a gente quer estar, Edmar. Largo meu maior bem precioso, que é a minha família em São Paulo, para vir aqui. Então eu vim de corpo e alma realmente para ajudar. Mas você tem que também saber o momento de você colocar esses meninos para que não queime etapa e para que também não queimam, de repente, um talento. Que você, de repente, tivesse um pouquinho mais de tempo, né? Você poderia ter que colher os frutos lá na frente. E ele tem muito conteúdo, mas muito mesmo. Fazia muito tempo que eu não pegava um treinador com tanto conteúdo como o Seabra tem. Tirar o sub-20 da Toca 2 e colocar na Toca 1. Até para que eles deem valor. Os principais nomes do mundo da bola, de Mara Entrevista. Chegando mais um de Mara Entrevista para você. Que bom que você está aí do outro lado. A gente te convida sempre para acompanhar nos 91.7 da FM O Tempo, no YouTube de O Tempo, claro, também nas plataformas digitais de O Tempo. É sempre bom ter você aí do outro lado. Você sabe que aqui a gente fala muito de bastidores, né? Traz aí grandes nomes do futebol brasileiro, internacional, outros esportes. Quem me acompanha hoje é Léo Campos. Obrigada, Léo. Oi, Edmar, eu que agradeço, já estava com saudades de bater um papo com você e sempre com o seu entrevistado de alto nível. É alto nível mesmo, ele é alto de altura, de alto nível, de tanto que ele jogou e tudo mais. Ele vem hoje, ele já participou do de Mara Entrevista, mas em uma outra circunstância. Hoje ele vem fazendo parte, né, de uma equipe que está se apresentando, pelo menos até agora, né, com um diferencial muito grande, uma torcida que precisava ter essa mudança, com um diferencial de futuro, né, que a gente imagina para um grande clube, para esse grande nome que é o Cruzeiro. A gente sabe disso, esse nome sempre foi grande, vai continuar sendo grande, e ele chega para participar desse trabalho como aquele jogador que fez história também no clube, e é por isso que está aqui com a gente hoje o diretor técnico do Cruzeiro, Edu Dracena. Obrigada, Edu. Eu que agradeço, Dimara, prazer, Léo, estar contigo aqui, matando a saudade, né, de muito tempo atrás, né? E estar aqui com você, para mim, é um orgulho, gratidão, né? Desde aquela época que a gente esteve junto no Cruzeiro. E falar um pouquinho aí da minha função, falar de estar novamente vestindo a camisa do Cruzeiro, né? Isso faz me remeter a anos quando eu chego aqui em Belo Horizonte e eu sou muito bem recebido pelo povo mineiro, pelo cruzeirense em especial, e retribuir esse carinho agora fora de campo, né? Por tudo que eu já passei, a experiência que eu adquiri ao longo dos anos, agora tentar ajudar o Cruzeiro nesse momento de transição, um momento onde que o Cruzeiro está passando essa reformulação, e espero que com a minha ajuda e com a ajuda dos profissionais que chegaram, tanto eu, o Pelaipe, o próprio Alexandre Matos, que retorna à casa dele, né, o Júnior, o Pedro Júnior, que está sempre com a gente no dia a dia, o Pedro Lorenzo, que confiou no meu trabalho, então espero retribuir isso aí todo dia, com dedicação, com empenho. Agora, então, começa contando pra gente, que a gente, do lado de fora, a gente fica com algumas dúvidas. Óbvio, a gente sabe, o Alexandre Matos é o CEO, tá acima de todo mundo, a questão do futebol é dele, né? Essa questão do futebol do Cruzeiro é dele. Aí tem o Pelaipe, tem você, né, assim, mais à frente do futebol. Qual é a diferença ali entre você e o Pelaipe? Olha, o organograma nosso, o organograma ali, né, o guarda-chuva é o seguinte, né, o Pedro Lourenço, que é o nosso acima presidente, de todos, né, que é o nosso presidente, que está sempre ali no dia a dia. Tem o Pedro Júnior, que tá sempre no nosso dia a dia, que acompanha nos jogos, nas viagens, que também tem uma importância muito grande ali no nosso dia a dia. Vem o CEO, o Alexandre Matos, que dispensa comentários, que está sempre, e pela experiência e tal. O Pelaipe e depois, Paulo Pelaipe e depois eu. O Pelaipe é um cara que mais fica um tanto mais na parte administrativa, que faz a questão, né, do gerenciamento ali de todas as áreas, né? E eu fico mais no campo ali, que é o dia a dia dos jogadores, comissão técnica, da diretoria, né? Então, é um elo onde que é muito importante, sabe? Porque quando você lida com seres humanos e com vaidades, com um futuro, com objetivo de pessoas, né? Às vezes você acaba
passando por situações que você acaba não enxergando. Então, eu estou ali para que isso não aconteça, e se quando acontecer, pode ser minimizada, né? Com antecipação de problemas, com brigas, com discussões. E eu estou ali no dia a dia, tanto nos treinos quanto nos jogos, eu acompanho, eu vou. Então, eu estou ali pela experiência que eu adquiri, né, ao longo de 20 anos profissionalmente como atleta, e agora nessa nova função que eu estou exercendo. Ô Edu, e como você faz essa avaliação dos 4 meses, né? É pouco tempo, mas muita coisa aconteceu. Lembro que eu estive com a Dimara lá na Toca, quando o Cássio chegou, você nos deu uma rápida entrevista por ali também, e foi praticamente com a sua chegada, né? Veio o Cássio pouco tempo depois, já teve aquela contratação daquele porte. Enfim, quando você recebeu o convite, o que você tinha de expectativa, o que você vislumbrava, e nesse curto período, qual a avaliação que você faz hoje? Olha, a avaliação além do esperado, porque foi muito rápido essa mudança, né, de postura, de pensamento, de todos os profissionais que ali estavam, entendeu? A gente chega num Cruzeiro, não vou falar que estava terra arrasada, pelo contrário. O Cruzeiro tinha, sim, a sua estrutura, tanto física bem feita, né? Os profissionais que ali estavam também estavam fazendo o seu trabalho da melhor forma, mas cada um tem o seu estilo de trabalho, né? Cada um lida com os problemas ou com as soluções de uma forma diferente. Então, nós, quando chega... Eu, principalmente, quando eu chego, né? Primeiro, como eu falei, eu tenho muita gratidão pelo Pedro Lourenço, porque eu não conhecia ele pessoalmente. Ah, você não conhecia o Pedro? Pessoalmente não, só por nome, né? Pô, muita gente falava muito bem dele, né? E quando eu recebo o telefonema, assim, dele, me convidando, assim, lógico que já estava tudo certo com o Alexandre, e eu ligo, assim, falo com ele, e ele fala daquela expectativa, aquela emoção como torcedor realmente. Isso acabou me motivando mais ainda, né? Porque além de eu gostar muito e, como eu falei, muita gratidão ao Cruzeiro, eu falei, não, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz como atleta, honrar aquela camisa, para que as pessoas que estão ali no dia a dia possam ver o Edu Dracena agora diretor de futebol, não como um jogador. E eu falei, largo meu maior... bem precioso, que é a minha família em São Paulo, para vir aqui. Então eu vim de corpo e alma realmente para ajudar, e eu espero estar ajudando da melhor forma possível, juntamente ali com o Pelaipe no dia a dia, o Alexandre, o próprio Júnior, que está conosco sempre discutindo e tentando ajudar da melhor forma possível o Cruzeiro. Edu, quando vocês chegam, e aí a gente está falando da SAF Pedro Lourenço, né? Eu sempre falo porque as pessoas, elas acham que o Pedro começou a ajudar o Cruzeiro agora. Aí eu conto assim, gente, quando eu já era assessora de imprensa do Cruzeiro, lá em 2000, ele já ajudava, né? Muitas vezes era um jogador que precisava comprar, que ele completava, era, né, uma situação em que ele ajudava ali, na era dos Perrelas também, ajudava a comprar, e aí é uma coisa que veio ao longo dos anos. Ele sempre agiu, né? Sempre com aquela história nos bastidores, ele estava sempre presente e mais presente até do que as pessoas imaginavam. Então, quando você vê um torcedor como ele, mas que tem uma bagagem empresarial tão grande como o Pedro tem, assumir o Cruzeiro dessa forma, a gente sabia que não seria só um torcedor que estaria assumindo. A gente sabia que era também um empresário que é muito forte, que tem noção total do que é negócio, dessa história que a gente tem que aprender hoje, que futebol é economia, né? Futebol é um dos fatores mais importantes econômicos desse país, e acho que o olhar tem que ser esse, né? O olhar do torcedor, a gente sempre tem que entender que é diferente. Esse vai ter cobrança, esse vai ter não sei o quê, vai ter tudo, porque é do torcedor. Mas a gente sabia que ele iria montar uma equipe que conseguisse gerenciar esse outro negócio dele que estava chegando, que era o futebol. Você sente isso lá hoje? Quer dizer, existe esse gerenciamento mesmo do que a gente está falando de economia, de olhar isso aqui não está certo, olha aqui tem um orçamento, isso aqui não é desse jeito e tal. É isso mesmo que acontece? É bem isso, a gente fala, né? Eu vi algumas entrevistas do Alexandre passando, né? Que ali não é dinheiro ilimitado. É limitado, sim, porque sabe, a gente está lidando hoje com um dono específico, o dinheiro é dele, ele conquistou aquilo ali para ter aquele, né, que ele tem hoje. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, de estar ali
e tentar fazer o melhor para o clube, mas também não deixando a qualidade cair. Então, a gente vê no dia a dia que o o presidente nosso, ele está todo dia ali, o Júnior, todo dia a gente conversa, não, dá para a gente fazer isso, dá para fazer aquilo, não vamos contratar esse, dá para a gente levar esse jogador. Então, são coisas que a gente está trocando ideias ali, Dimar, né, e Léo, e porque quando você vem de uma situação como empresarial, como veio o presidente, né, do supermercado e outros, né, outros negócios que ele tem, mas o futebol é totalmente diferente. Totalmente. Entendeu? Ali você tem contratos, ali tem jogadores que ganham milhões. Então não é pegar simplesmente, não quero, vou descartar. Pelo contrário, então você tem que fazer dinheiro, né? Então ali a gente tenta passar para os atletas, passar para a comissão técnica, que todos são importantes. Todos são importantes, desde do porteiro que abre o portão para nós entrar na Toca da Raposa, até o presidente do clube, o Pedro Lourenço. Então, isso faz com que todos se sintam dentro do processo, dentro do time do Cruzeiro, né? Então, isso faz com que no nosso dia a dia é bem leve ali o trabalhar junto com todos eles ali. E como eu falei, a gente espera colher esses frutos, né, de uma forma assim tranquila, mas o mais breve possível, como a gente está colhendo agora no Campeonato Brasileiro, brigando ali entre os primeiros e chegando agora na Sul-Americana também. E qual que é o projeto do Cruzeiro, hein, Edu? Assim, até a longo prazo, para uma próxima temporada também? O que vocês discutem, o planejamento de futebol do Cruzeiro? Já conseguiram conversar sobre isso? A gente conversa diariamente sobre isso, sabe, Léo? Então a gente vê clubes hoje que estão à frente do Cruzeiro, como o Flamengo, como o Botafogo, né, o próprio Palmeiras também, o próprio Fortaleza, que eles já reformularam o seu elenco, muitas vezes o Cruzeiro está na primeira. Então a gente tem que ter calma, a gente tem que ter tranquilidade nas tomadas de decisões e eu vejo assim, o apoio do torcedor que a gente está tendo é muito grande, porque eles sabem que as pessoas que estão comandando o futebol e comandando o Cruzeiro são pessoas que gostam do clube. Não estou falando mal, pelo contrário, das outras gestões. Mas o que nós podemos passar para o torcedor é aquela credibilidade que a gente adquiriu ao longo da nossa vida profissionalmente. E a gente vê que, conversando dia a dia entre nós ali da diretoria, porque a gente conversa de tudo, jogador, o que a gente pode fazer para ele, até mesmo um aluguel de casa que a gente pode estar auxiliando, tem pessoas para isso ali dentro do clube, para que eles entrem dentro do campo, entrem com a cabeça tranquila e pensando em só jogar futebol. Então o nosso dia a dia, nosso trabalho é bem isso e a gente espera conseguir. O Edu tem uma cobrança muito grande, você sabe bem disso, porque você foi jogador do Cruzeiro, né, da utilização da base, né? E aquele time de 2003 que chegou a tudo que chegou, ele tinha muita gente da base. Pré-pronto, não pré-pronto, que veio lá de baixo, mas tinha. Sim. Né? Você tinha essa relação, tinha os meninos, né? E tinha os que tinham. Porque isso é meio receita de bolo, mas às vezes as pessoas esquecem. Você tem que ter os experientes, né? Você tem que ter aqueles que não são tão experientes, mas vêm de fora, Sim. tem um outro compromisso, mas você tem que ter os meninos. E os meninos aprendem entrando por ali. Vocês agora subiram muita gente do Júnior, a gente sabe que isso não é uma coisa fácil, essa transição é muito complicada. Edu tem 2 garotos, estão na base de equipes, né, grandes, Palmeiras e São Paulo. Eu quero ver o dia que tiver a clássica entre eles. Eu quero ver o pai na arquibancada, vai ficar no meio. Vai ser duro, hein? Vai ser duro, hein? Um atacante e um zagueiro, é tudo que ele queria. Aqui. E aí você sabe que é difícil, né? Porque a cabeça do menino também é uma cabeça normal de um menino, né? E as situações, elas acontecem de forma, né, que às vezes não são tão fáceis, outros têm mais facilidade, só que você tem uma experiência enorme, porque você também foi base, né, do Guarani, né? Sim. E como é que você consegue passar isso para eles? Porque eu sei que essa sua ligação também é grande, até porque você trabalha com um treinador que tem uma ligação com base, né? E é uma das minhas funções também, sabe, Dimar, ter esse elo também da base com o profissional, porque a gente sabe que a gente não pode colocar nas costas de um garoto
toda a responsabilidade para que ele possa resolver o problema do clube. Então a gente sabe que a base é essencial para que o clube exista e você consiga ter frutos na frente, né? Então essa mescla, como você falou, de experiência com os garotos, mas você tem que também saber o momento de você colocar esses meninos para que não queime etapa e para que também não queimam, de repente, um talento, que você, de repente, tivesse um pouquinho mais de tempo, né? Você poderia ter que colher os frutos lá na frente. Então, analisar esse dia a dia, essa evolução, é uma das minhas funções também, juntamente com o Paulo Pelaipe. Opa, peraí, ainda não está pronto, vamos esperar mais um pouco, né? E essa conversa também, esse diálogo com o treinador, isso é fundamental para que todo mundo quer jogar, só que só joga 11. E passar para eles que nada resiste ao trabalho, Dimara. O momento certo vai estar para você ali, mas você tem que estar preparado. Não adianta nada você querer jogar, querer fazer, mas o treinador te dá a oportunidade e você não aproveita. Aí você vai dar razão para o treinador. Não está colocando por causa disso. Então, esse diálogo, essa coisa de dar tranquilidade para eles, de saber que hoje o Cruzeiro olha bastante para a sua base e aonde que a gente sempre conversa, aonde que o clube vai pagar e sanar as suas dívidas é a base. É venda de jogadores, trazer mais qualidade para que o Cruzeiro tenha mais possibilidade de vendas de jogadores e só assim para o clube sobreviver. Infelizmente é assim, né? Não é de agora, é desde antes. Há muito tempo. Então a gente fica bem tranquilo porque tanto o presidente como o Júnior, o Alexandre, o Pelaipe e eu, nós estamos muito atentos a isso para que a gente possa, num breve, curto espaço de tempo, ter bons jogadores da base, de qualidade, que saiba sair da pressão, sair da situação que estava naquele momento para que possa ser a nossa solução. E o Cruzeiro hoje está satisfeito com a base? A base do Cruzeiro vive um bom momento, né? Vem de alguns títulos, Copa do Brasil recentemente, Campeonato Estadual. Chegou à final da Copinha. É verdade. E além de Vitinho e Japa também, que se lamenta muito, né? Mais uma lesão. Você imagina que o Fernando Seabra daqui a pouco vai estar aproveitando mais jogadores dessa categoria de base? Não tenho dúvida que ele vai, porque ele conhece a base como poucos e conhece os atletas também, porque ele esteve lá, né, até o ano passado. Então, além desses jogadores que você citou, tem o Joseph, tem o Pedrão, né, tem o Dorival agora que também está treinando, né, o Kenji, o Teves agora. Então, são jogadores que a gente tem um olhar mais clínico, um olhar mais cuidadoso, né? E o momento certo, com certeza, vai ter essa oportunidade. A base hoje do Cruzeiro tem profissionais ali de alto nível, né? Comandado ali pelo Adilson Batista, que é um cara super experiente, um cara que conhece muito de futebol e está passando aquela experiência para aquela molecada. E eu vejo assim, como eu falei, muito curto espaço de tempo, a gente vai ter uma safra muito boa. A gente sabe que também não é toda hora que você vai lançar jogador, né? Todo dia aparece. Não é uma conta simples assim, mas a gente sabe também que a torcida, como eu falei, está entendendo esse processo, está abraçando o time. Cara, é de arrepiar toda vez que eu vou no Mineirão e ver 50, 60 mil pessoas, desde aquela minha época, está retornando agora ver essa questão da torcida, e isso é fruto do trabalho que a gente está fazendo no dia a dia. Como é que você lida, e você lida bem com isso? Quantos anos você tinha quando você assumiu a titularidade no Cruzeiro? Tinha 21 para 22. 21 para 22, gente. É um recém-chegado da base, não é verdade? Aqui, como é que você lida? Você sempre lidou bem? Acho que até a escola mesmo, né? Os lugares onde você passou e tudo mais, né? Porque você saiu do Guarani e foi para fora do país, né? Depois que você volta pro Cruzeiro, eu fui pro Olympiacos, fiquei 6 meses no Olympiacos. Aí depois que você volta aí no Cruzeiro é que ele assume mesmo a condição e tudo mais. E aí, falando da sua pouca idade, mas você sempre conviveu com, né, jogadores que tinham uma história e doce ilusão do pessoal de achar que aquele time de 2003 não passou pressão, passou pra caramba, né?
Bem, né? E aí, depois a pessoa já não satisfeita, ela foi parar num monte de outro time que tinha um monte de pressão. Ele era... Esse era o quê? Gerente de futebol do Santos? Ou Eu era executivo de futebol. Executivo de futebol do Santos. A pessoa, você via fotos dela, a pessoa falava assim, só o Edu consegue conversar com a torcida do Santos. A torcida do Santos, com todo o respeito que eu tenho um respeito enorme ao Santos e tudo mais, mas ela não é brincadeira. Só essa pessoa conseguia conversar com a torcida do Santos. E eu via as fotos e falava, meu Deus, né? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo, né? E aí, nessa experiência toda, juntando tudo isso, porque acho que foi na do Santos que você mais teve essa função mesmo. No Palmeiras você tinha mais... o Palmeiras é o que eu estava fazendo hoje. No Cruzeiro é o que eu estava fazendo no Palmeiras. E aí, lá no Santos, não. Você tinha que sair para conversar com aquela amada torcida maravilhosa, tranquila, serena, só vira carro, Botafogo, uma coisa tranquila. E aí, você com essa experiência toda de expressão, e a gente sabe que... há um tempinho atrás, o Cruzeiro viveu uma pressão muito grande em cima do Seabra, né? Que é um treinador jovem, eu até brinco assim, ele não sabe o bem que ele está fazendo para o treinador brasileiro, né? Porque se ele realmente der certo, né, se a condição for essa, ele vai poder mudar muita coisa do que a gente tem visto hoje no futebol brasileiro, né? Mas pressão não é uma coisa fácil. E a gente sabe também que não adianta, é vitória, gente. Ok, legal, bacana, mas é vitória. E aí, como é que é a sua conversa com ele? O que vocês conversam? A gente conversa bastante, porque além do Seabra ser um cara... Você vê, ele é bem tranquilo, é um cara que conversa bastante, tem muitas ideias de futebol, é um cara estudioso ao extremo, né? E a gente vê o trabalho dele no dia a dia. O Dimar, ele fala assim, Léo, quando você está no dia a dia, aí você acaba conhecendo realmente as pessoas, né? Não é só os 90 minutos ali dentro do campo. É o dia a dia, é o trato com os atletas, é os treinamentos, é o porquê ele está fazendo aquele treinamento, entendeu? E ele tem muito conteúdo, mas muito mesmo. Fazia muito tempo que eu não pegava um treinador com tanto conteúdo como o Seabra tem, né? Só que, como você bem disse, Mara, é resultado, né? Só que nós, aqui por trás, na diretoria, a gente tem que ter tranquilidade, a gente tem que ter sabedoria para que você não caia nessa pressão. Senão, a gente nunca vai dar oportunidade para os jovens. Se a gente quer ter treinadores jovens, treinadores com pequena bagagem, mas com qualidade, você tem que apostar nesses treinadores. É como um atleta. Eles vão errar. O treinador vai errar. Os experientes erram. Porque o mais jovem não vai errar. Só que o experiente tem bagagem, tem costa larga, né? Sabe lidar com esse tipo de situação. Então, nós ali também é uma das coisas que a gente tem bastante. O próprio Pelaipe, que já 40 e poucos anos de futebol. O Alexandre Matos, nem se fala também, que já tem... O Júnior, né, por mais que eu não tenha no futebol, mas também tem na empresa, também tem pressão, tem que ter o próprio presidente ao mesmo tempo também, que passa para nós uma tranquilidade enorme para trabalhar, né? Ele gosta de ter assim, olho no olho, eu confio em você, vamos embora. E é assim que é a vida. A gente tenta levar de uma forma leve, mas a gente sabe que do portão para fora é pressão, é pancadaria. Você tem que ter um norte. Se você acreditar no que você está fazendo, é claro, você tiver que, né, dar uma curva aqui, outra ali, mas você tem que ter convicção. Você tem que saber o que você está fazendo, né? Você dá um passo atrás, isso não quer dizer que você é fracassado ou que você... Ou que você errou lá atrás, né? Entendeu? Então, se todo mundo soubesse tudo, não tinha jeito. Então, a gente essa troca também de experiência, essa coisa de diálogo, porque ali tem diálogo. Todo dia a gente está na sala do treinador, o treinador vai na nossa sala, entendeu? Essa troca e informação. Todo mundo tendo informação, todo mundo sabendo o que está acontecendo, é mais fácil de você tomar as decisões. A gente ouve os jogadores, né, em zona mista e sempre quando se trata sobre Fernando Seabra, todos eles falam muito dos ensinamentos do Fernando Seabra, né? Então acho que vai muito disso, do conteúdo que ele tem. Especialmente no primeiro semestre, quando ele volta ao Cruzeiro, vocês vivenciaram até, e ele vivencia mais o dia a dia no clube ali dentro, mas acho que tem treinador que é mais ou menos o distribuidor de colete, né? Tem aquele cara que é muito boleiro e talvez...
E o Seabra parece que não. Você vê no Cruzeiro muito que há um treinamento, né? Os jogadores fazem os movimentos mais programados. Agora, para esse segundo semestre, o Cruzeiro caiu um pouco o seu desempenho em campo. Você acha que teve uma dificuldade de adaptação com os reforços? Isso é natural? Essa avaliação desse momento do Cruzeiro no campeonato, qual que você faz? Eu vejo que é natural essa oscilação. Todos os clubes ou passaram ou vai passar nessa oscilação, porque você não consegue manter alto nível 100%. E é claro que com a chegada dos reforços, até eles entenderem a maneira como o treinador gosta de jogar, e isso também requer um tempo de adaptação. E fora isso, eles estavam vindo de férias, estavam vindo de final de temporada, então eles até isso adaptar fisicamente, taticamente, né? E o jogador, hoje em dia, você falou do Seabra aí com os jogadores que passam na zona mista, hoje eu vejo a necessidade dos atletas ter conteúdo. Além de ter conteúdo no trabalho, no dia a dia, ali no campo, eles têm que visualizar também. Entendeu? É você mostrar no telão, ó, vamos fazer esse tipo de treinamento por causa disso, disso, disso. E praticar dentro do campo. Entendeu? E o jogador que eu vejo, ele necessita disso. Necessita de conteúdo, porque hoje, por mais que de repente a gente fala do atleta que não pensa muito, pelo contrário, hoje eles sugam tudo que eles puderem. É claro, eles fazem o que querem, porque eles são inteligentes também, né? Não, isso não vou fazer porque... Então a gente também tem que levar isso em conta. Mas eles precisam e necessitam desses conteúdos. E o Seabra, eu vejo que ele tem esse conteúdo e tem essa abertura com os atletas para estar passando toda a informação que ele quer. É uma modernidade, a gente pode dizer, né? Até porque esses meninos aí são geração muito, eles jogaram muito no videogame, né, gente? E aí, se você não mostrar pra eles direito assim... sério, eu tô falando sério. É uma evolução tecnológica, né? Não adianta você vir... antes o treinador falava assim, olha, gente, é assim, esse time joga aí assim, assim, assim. Então você vai pela direita, você entra, você tem chance, tal cara vai te marcar, fulano vai te marcar. Não tem isso mais, gente. Aí hoje ele falou, mas como que eu faço isso? Exatamente. Eles não sabem ter a solução. Exatamente. E aí tem uma coisa também, né, Edu? Hoje os adversários, eles mudam demais. Você entra em campo achando que quem vai te marcar é fulano de tal. Quando você tá olhando, o homem tá atravessando lá do outro lado, te marcando. É uma coisa que a gente vê o tempo inteiro. E né? Fora isso, você antigamente percorria quantos quilômetros no campo? Hoje é o dobro, entendeu? O campo diminuiu. Sim. Porque a marcação tá muito encurtada. Os treinadores fazem uma questão tática para que você fique marcado e neutralize o ponto forte para que na outra jogada você conseguir entrar pelas laterais. Então isso é um quebra-cabeça constante, diariamente, que eles estão ali todo dia, acaba o treino de manhã igual acabou, à tarde agora estão se reunindo, conversando, vendo vídeo. Não tem aquela coisa de eu chegar meia hora antes do treino, o que eu vou fazer agora? Não, o cara já tem que saber o que vai fazer. Ontem eu vou fazer amanhã, a semana toda, preparando para o jogo. Mas nem sempre isso acontece no jogo. O cara fala, teve tempo. É isso que eu tô falando, exatamente. É ser humano, às vezes o cara não consegue fazer. Então a gente também tem que levar em consideração isso. E a gente também dizia, antes que eu faça outra pergunta, a história de conversar em campo, né? Conversar em campo, e eu sempre falo isso quando eu tô comentando algum jogo, não é de hoje também não, já é de 500 mil anos. Eu já ouvi de vários treinadores, né? Desde lá atrás, vamos lá, desde N. Andrade até todos que eu peguei na minha história como trabalhando junto e tudo mais, time que não conversa não vence jogo. Porque como que você vai pra campo se o cara tá vindo nas suas costas, ninguém fala assim, ô meu filho, tô chegando aí, ô meu filho, não tá dando não, tem que ir pra lá, pra direita. Ou chega no banco e fala pro treinador, tudo que você falou não tá dando certo, o que a gente faz agora? Não é? Se não falar, não tem como, né, Edu? Não adianta só você ver vídeo, saber como é que é o outro, nada, você tem que falar. E se é time, você trata de desistir de ser time, senão você não vai pra lugar nenhum, não é? E eu falo sempre assim, o que acontece dentro do campo, fica dentro do campo, né? Você xinga, é xingado, é cobrado, e você cobra. Mas hoje eu vejo essa relação muito fria, né, Dimara? Hoje eu não vejo o pessoal hoje cobrando, orientando dentro do campo. Essa geração é uma geração diferente, a gente tem que se adequar a ela também, mas eu acho que ajuda muito essa orientação. Dimara, cuidar das suas costas, cuidar dos caras. Isso te ajuda na marcação, te ajuda no posicionamento, entendeu? Às vezes de fazer um gol, às vezes de tomar um gol, né? Então, se eles entendessem que a comunicação, a informação
é tão importante, com certeza eles iam estar falando dentro do campo cada vez mais e ia estar orientando os seus companheiros. É só para falar que a gente não está falando do Cruzeiro especificamente, Não, tá? Nós estamos falando... falando do futebol, não todo, inclusive da seleção brasileira, que nós viemos aí de 2 jogos nas eliminatórias que eu nunca vi pior. Eu estou para decidir se for o pior, for o do Equador ou for o do Paraguai. Com todo o respeito que eu tenho ao Dorival, que é um querido também, mas, gente, vai, Léo. Ô, Edu, como estão os aproveitamentos dos CTs? A gestão do Ronaldo estava preferindo aproveitar mais a Toca 2, talvez levar mais a base para lá, ou agora não, a base está mais na Toca 1. Como é que tá essa divisão aí? Quem está treinando aonde? Como é que vocês estão aproveitando aí os CTs? Então, quando a gente chegou, ali na Toca 2 estava o profissional, o sub-20 e o feminino, né? E o que a gente fez é o seguinte, tirar o sub-20 da Toca 2 e colocar na Toca 1. Até para que eles deem valor, né, na Toca 2. Porque o que eles estavam vivenciando na Toca 2 é como vida de profissional. De repente, quando eles sobem profissional, não tem coisa novidade, não tem nada. Então, eles lutarem ali para estar ali na Toca 2. Então, foram um movimento que a gente fez desde quando a gente chegou, que, na minha opinião, era necessário fazer, para que eles consigam performar no sub-20 e depois que ele performar no sub-20, ter a oportunidade no profissional na Toca 2. Então, cada um no seu quadrado, cada um no seu tempo, e a gente decidiu isso e eu acho que está dando certo. Eu acho que quando você vê hoje os meninos subirem para treinar com a gente, né, eles já vêm de outra forma, entendeu? Já, peraí, já estou aqui no profissional. Não que eu já estava aqui, vou só atravessar o campo e vou treinar no profissional. Não, tô lá na Toca 1, vou ter que ir de ônibus, vou pegar o carro, vou lá na rouparia nova, tudo novo, pegar a rotina do profissional, né, para que eu possa mostrar meu talento aí na equipe de cima. E as meninas também voltaram lá para 2? Não, as meninas estão com a gente. Então, na aí eu tenho 2. uma curiosidade. Lá na Toca 1, tem aquele lugar lá normal, histórico, né, de seleção brasileira, tô dizendo aquele primeiro hotel lá. O hotel onde o profissional ficava e tudo mais. Mas aí foi construído também um hotel, ali à direita, o Bruno pode me ajudar, né? Porque era para o internacional, não era? É para o intercâmbio, não sei. O Bruno Faleiro, assessor de imprensa Cruzeiro, que está nos dando a honra. Inclusive, ele será um dos entrevistados também, assim que ele achar um tempinho na agenda dele. Muita agenda dele é difícil. Eu estou cobrando o ar mesmo, que é para ele passar vergonha. Então, não tem aquela parte ali do internacional. E aí isso vai ser usado? Então, está sendo já usado. Já está sendo usado. A gente está fazendo para ter mais acomodação para mais atletas para a base. Então a gente está tentando fazer um rodízio de atletas para fazer o teste, né? De repente o menino vir aqui, não é ficar só treinar 1 ou 2 dias, não. Vamos ficar 15 dias com o menino, porque a gente sabe o tempo de adaptação. Então a gente está fazendo esse movimento e essa reforma para que tenha mais espaço. Se eu não me engano, 30 e poucos quartos que vão ter novos para ter esse rodízio, para que esses atletas venham fazer teste com a gente e para que eles também se sintam dentro do processo também, né, Dimara? Então a gente entende também que, como a gente falou, que onde que vai pagar essa dívida do clube é ali. Então ali a gente tem que investir, ali a gente tem que estar bem atento, e o Alexandre Matos, né, junto com o Júnior, está muito atento à questão da categoria de base, onde que eles vão estar mostrando para o nosso presidente que ali a base precisa, assim, de ter um cuidado maior, porque a gente entende que ali vai sair o dinheiro que vai pagar... o lucro, gente. Tem que ter, eu nunca vi você ter um negócio não ter lucro, gente. Futebol tem que ter lucro, faz parte do negócio, né? A gente tem o maior respeito pela paixão que o torcedor tem, e isso é o que leva, isso é que faz com que o Cruzeiro ou qualquer outra equipe seja grande, enorme, né? E especificamente o que a gente falou, né, Dilma? Quando dá pra gente fazer as coisas, a gente vai fazer. Como a gente conseguiu trazer, né, o jogo contra o São Paulo, né, no Mineirão, de volta, fazendo né, aquele esforço todo, né, desde já agradecendo o apoio do torcedor, mais de 30 mil ingressos já vendidos. Tomara que possa ser casa cheia para nos ajudar também por ter trazido esse jogo para o Mineirão, porque a gente sabe da importância que é para nós, né, esse momento. Então, desde já agradecendo aqui o apoio, né, porque
sem o torcedor não tem vida para o clube, né? Não tem a existência, não tem um motivo para que o clube existe. Mas aí só completando, essa paixão toda, mas a gente tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro não aconteceu o que aconteceu lá atrás, é necessário venda de jogador. Venda de jogador acontece como? Só na formação, porque é de lá que você tira. Você pode até trazer os pré-prontos e tal. Porque isso ajuda a potencializar, e tal. A venda desses atletas. Mas a formação é que faz com que o time tenha recursos para continuar investindo, né? O Pedro vai ficar investindo aí o resto da vida dele, arrancando dinheiro do bolso, botando lá, porque não é isso, é um negócio. O Cruzeiro teve uma boa venda agora do Arthur Gomes, né? Sim. Pelos valores anunciados, a gente tratou com uma boa venda. Imagino que a diretoria também, né? Não, muito boa. Tanto é que a gente, quando recebeu essa proposta, a gente conversou com a comissão técnica, conversamos com o atleta também, e ele também estava querendo sair, era uma independência financeira também para ele, foi muito boa. Então, eu acho que quando é bom para ambas as partes, para os dois lados, eu acho que não tem o porquê, né, de repente, de você brecar ou negar uma proposta como essa, até porque a gente entende que o momento era aquele, né? Mas sabendo também que tem atletas ali que pode estar correspondendo, né, naquela posição. Ô Edu, e Copa Sul-Americana, o Cruzeiro que está aí nas quartas de final, vai pegar o Libertad, né? E a projeção é o que nessa competição? Claro, acho que o desejo é ser campeão de tudo que for disputar, né? Mas o papo entre vocês ali, diretoria, jogadores, como é que tá para essa Copa Sul-Americana? À medida que vai avançando, né, a expectativa do torcedor vai crescendo também. A gente entende a expectativa do torcedor, a nossa também às vezes, mas a gente vai viver fase a fase, né? Eu acho que a gente conseguiu passar de um grande rival, que foi o Boca, exigiu muito da nossa equipe, para até ver o nosso nível que a gente está, né, na competição, porque a gente sabe que é uma competição mata-mata, é diferente do ponto corrido, né? Então, a gente entende que é viver fase a fase. É claro que internamente nós ali, né, no nosso íntimo ali, né, a gente quer ser campeão, a gente é o nosso DNA de ser campeão. Como sempre, né, a gente brinca, né, Dimara, os campeões que é sempre lembrado. Não Como adianta. Eu sou lembrado de 2003 até hoje, mais de 21 anos atrás, é porque eu fui campeão. Se a gente não fosse campeão, aquele time, ninguém ia estar lembrando de nós. Então, é isso que a gente passa para os atletas, é isso que a gente conversa no dia a dia, porque não é simplesmente passar por passar no clube, é passar e deixar sua marca. Ó, passou aqui, o Léo veio aqui, foi campeão aqui, campeão mineiro, foi campeão da Copa do Brasil, Libertadores, né? E isso ninguém vai apagar. Então, é isso que a gente está querendo, passando para eles, e eles estão entendendo isso. Por isso que conseguimos classificar para a próxima fase, tirando um grande rival, e agora vivenciar essa fase de quartas de finais, que vai ser tão difícil quanto, né? Mas pensando no futuro e pensando que a gente pode chegar a brigar a ser campeão. Você é um campeão, né? No geral, assim, mas um campeão no Cruzeiro também, né? Então você viveu uma história vitoriosa no Cruzeiro. Isso faz muita diferença para esse pessoal que está chegando, para os meninos, para contar essa história. O Bruno sabe disso. Eu tinha uma preocupação muito grande, desde que, e com todo respeito que eu tenho a SAF Ronaldo, e acho que eles ajudaram muito numa organização, numa forma ali, apesar dos problemas que a gente, a imprensa, teve, e uma série de situações, mas eu tenho muito respeito por isso, porque eu acho que não foi um trabalho fácil também. Recuperar aquele Cruzeiro do jeito que estava não era uma coisa fácil. Só que eu fiquei muito assustada quando eu estive na Toque, não tinha nada, referência nenhuma, histórica, né? Não tinha um post, nem Bruno, nem eu, nem o seu time de 2003, nem ninguém, não tinha uma tacinha, e eu tava assim, gente, cadê, né? Onde é que tá, não sei o quê. Eu falei, quem vai contar essa história? Quem vai contar para esse pessoal que tá aqui quem é o Cruzeiro? Né? Qual o poder do Cruzeiro? O Bruno podia falar alguma coisa, eu podia falar aqui alguma coisa e tal, mas né, era muito pouco. Era necessário que tivesse, né, um trabalho maior, coisa, né? Você falar e mostrar. E aí, né, e obviamente com o Pedro e todo mundo que tá lá dentro, e você que, né, ajuda a comandar eles hoje, você mais do que mostrar, né, você pode contar quem é esse Cruzeiro. Você tem feito isso? Sim, diariamente. É aquela coisa, né, o jogador mudou-se muito, né, a questão das características, né? Antigamente a gente queria chegar aqui num grande clube como o Cruzeiro, né, e chegar a uma seleção brasileira e tal. Hoje, às vezes, inverteu a situação, né?
Às vezes o atleta, não vou generalizar, pelo contrário, tem pessoas e pessoas, mas eles pensam primeiro em ganhar um dinheiro para depois querer jogar futebol. Então a gente tenta passar para os atletas que é tão gostoso você sair na rua e ser reconhecido pelo que você fez, né? Vão se passar anos e as pessoas vão lembrar, né? Daqui a pouco meus filhos vão vir aqui e falar, pô, seu pai fez isso. Isso não tem preço, isso não tem dinheiro que pague isso. Então a gente passar para eles o dia a dia que vale qualquer esforço, vale qualquer sacrifício, vale pagar o preço, entendeu? Para você ser campeão. Quando você é campeão, você não lembra de nada da dificuldade que você passou. Você não lembra de nada das brigas, das picuinhas, daquela confusão, você não lembra nada, você só quer comemorar. Então eu passo para eles, cara, vale a pena. Luta, vai valer a pena. No final, quando eu encerrei minha carreira, eu falei assim, eu faria tudo de novo e até mais. Porque valeu a pena o sacrifício, o esforço de você ser reconhecido na profissão que você escolheu, que você ama e que você dedicou toda a sua vida para estar naquele momento. Então, eu tento passar para eles, conversar com eles, e essa troca é legal, porque eu acho que o mais velho ali é o Cássio, que eu joguei junto com ele, 30 e poucos anos. O Cássio jogou com ele. E eu joguei com ele, fui campeão com ele no Corinthians, entendeu? Então a gente fica conversando e vendo a molecada surgindo hoje, fala, cara, é gigante, né? Chama de gigante. Mudou muito, né, da nossa época, mudou, mas a gente... Você chama ele de gigante, né? Eu chamo ele de gigante. Então mudou, então, enfim, são situações que a gente tenta passar para essa molecada mais jovem que vale a pena você ter o reconhecimento da conquista. Muito bom. E aí eu queria saber para o ano que vem. O que você está esperando aí? Ele só quer saber de você viu? Esses meninos são assim, eles só querem saber do que você vai quantos títulos aí, assim, vamos colocar no papel. Tem uma expectativa, o dinheiro não é ilimitado, mas tem expectativa de investimento ainda maior na próxima temporada. E aí fica aquela ansiedade, será que pro ano que vem aí sim vai formar um time com um peso maior para um título grande? Como eu falei no início, a gente ainda está na primeira reformulação, né? Então, muitos times levou várias reformulações para chegar a brigar por um título. Mas a gente entende que com o time que a gente tem, com alguns reforços, a gente vai sim estar ali brigando de igual para igual, ou se não, bem perto. Entendeu? É claro que a gente está bem atento, a gente está acompanhando os jogos, os times, os jogadores, a gente assiste bastante, assim, porque a gente recebe inúmeras indicações de empresários para a gente estar contratando esse, contratando aquele. Então, a gente tenta minimizar, né, os erros, né, nas contratações, mas com certeza a gente vai estar bem atento, a gente vai estar reforçando a equipe, né, primeiro mantendo nossos atletas, né, que a gente tem, porque a gente com certeza fazendo grande campanha, as pessoas vão querer levar o jogador do Cruzeiro, né? Tem isso também, né? Entendeu? Tem isso também. Como a gente fez esse ano, né? A gente trouxe não. A gente manteve o Matheus Pereira, entendeu? Foi um grande reforço. Trouxe outros atletas de fora, entendeu? Então são movimentos que o Cruzeiro fez, né? Que fez com que o Cruzeiro mantivesse e está mantendo, né, um nível ali entre os primeiros colocados. Vocês ainda fazem aqueles quadrinhos, colocam lá e falam assim, planejamento do mês. Isso aqui pode ser um empate. Ainda tem isso? Tem. Isso aqui pode... Gente, não mudou, então. Isso aqui não pode muda, ser uma vitória. Tem coisa que no futebol não muda, Dimar. Não é mesmo? Tá lá tudo. Tem coisa que... não, esse daqui pode a gente... É um ponto perdido, é um jogo mais difícil, mas é claro que você não entra para isso. Mas eu tô dizendo, mas porque existe um plano, sabe, gente? Você coloca assim, isso aqui pode ser um empate, pra vai ver quantos que vai, pontos né? você vai fazer no final uma ali, projeção, né? né? Projeção. Tá. E nessa projeção aqui, vocês estão chegando no Brasileiro em que lugar? A gente quer manter ali entre o quarto, terceiro, quinto, como depende a gente tá. Também, né, Du? Porque, assim, é o que eu falo, depende. Você vence uma Sul-Americana, você vai... É outra coisa. Né? O que a gente quer estar na Libertadores ano que vem. Colocar o Cruzeiro numa grande competição sul-americana. O Cruzeiro não merece estar nessa competição. A Libertadores parece que foi feita por Cruzeiro. Então é isso que a gente quer. Se não for, né, na Sul-Americana, que
que possa ter no Campeonato Brasileiro. Já que, infelizmente, na Copa do Brasil a gente não conseguiu chegar, né, até as finais. Então, a gente quer estar na Libertadores. É isso que a gente quer estar, Edmara. Ah, é bonito, gostei, né? Você gosta de narrar Libertadores também, né? É claro que é diferente, né? É diferente. Libertadores combina, né? O torcedor do Cruzeiro ama Libertadores, é incrível. Eu sei disso, a gente entende o sentimento do torcedor. Haja visto, né, por mais que o jogo contra o Boca é grande, porque é o Boca o adversário, mas a gente viu que o Campeonato Sul-Americano aqui, tanto a Sul-Americana como a Libertadores, para o Cruzeirense é especial, né? Você vê que é um campeonato onde que eles adoram jogar e é um estilo mata-mata, né? Um estilo onde que é tiro curto, onde que você pode estar mais perto aí da conquista. Como o Cruzeiro é respeitado também, né? No continente, né? Muito, a gente esteve né? lá, Quando a gente esteve lá contra o Boca lá, eles respeitam muito o Cruzeiro, cara, mas muito mesmo. Nós estamos acompanhando, eles estiveram lá e estaremos percebemos também, isso também, né? E a torcida do Cruzeiro teve uma invasão muito grande na cidade. Às vezes parecia até que a gente estava em Belo Horizonte, né? Assim, a gente foi pro mercado em Buenos Aires e estava só a camisa do Cruzeiro. Foi uma atmosfera muito bacana. Adorei te receber. 4 meses, mas já são, né? Assim, dias importantes, né? Marcantes, eu acho, em tudo, né? Uma mudança que acho que foi muito clara para a gente em todos os sentidos, né? De comportamento, de assessoria, quando eu olho para lá é o Bruno, de comunicação, de tudo. A gente vê, né, o Cruzeiro ressurgindo assim dessa forma, né? Acho que para todos nós que vivemos os últimos anos, né? Eu diria que é até emocionante quando a gente vê a torcida da forma que está e acreditando de novo, né, tendo essa possibilidade de novo, é marcante. Acho que são tempos marcantes de Cruzeiro. Não tenha dúvida, eu que convivi aqui, né, 3 anos e meio quando eu cheguei aqui no Cruzeiro e infelizmente eu estava no jogo do rebaixamento. Eu estava no Palmeiras, né? Então quando eu vi aquilo acontecer, tanto é que tem um fato assim que eu fiz meu jogo de despedida um jogo antes, né, contra o Goiás. E aí eu fiz a minha despedida, eu falei, cara, com o Cruzeiro não dá para eu jogar contra o Cruzeiro, por mais que eu tinha contrato ainda com o Palmeiras. Eu falei, cara, é um jogo onde que não faz sentido, entendeu? Para mim, como atleta profissional. Se eu jogo bem, faço um gol, pô, pra mim ia ser ruim. Se eu jogo, posso falhar, posso tomar um gol, porque o cara fez. Então, não tinha sentido pra mim. Entendeu? Foi assim, então eu não vou jogar. Eu já tinha feito a minha despedida, não tem um porquê, então, cara, eu vou. Mas aí o treinador falou assim, mas eu não tenho jogador pra ir pro jogo. Eu falei, então tá, posso até ir. Mas jogar eu não vou ficar no banco, fico como auxiliar seu. E aí, mas eu fico no banco, fico como auxiliar, mas não vou entrar, não vou jogar. Eu falei, não, então tá bom, então vamos porque eu preciso. E ver aquelas as cenas lá e ver um clube gigante como é o Cruzeiro passar por um momento como passou e hoje ver, né, do jeito que tá, eu não tenho dúvida que o Cruzeiro tá no caminho certo, tá nos trilhos novamente e pode ter certeza que as pessoas que estão hoje no Cruzeiro são pessoas que vão fazer de tudo realmente para colocar o Cruzeiro onde que ele merece. Desde o presidente, o Pedro Lourenço, o Júnior, né? O Bruno, né? Também, né? Sim. O JP, o João Pedro também, que está sempre ali com a gente. O próprio Alexandre Matos, quando me ligou, vem para cá que eu preciso de você, porque aqui é a sua casa e tal. Né? O Pelai, porque eu nunca tinha trabalhado, mas sempre tive o respeito e a gente se trombava no meio do futebol. De estar todo mundo junto, reunido aqui, eu acho que a gente tem um propósito. Então, quando a gente tem esse propósito, a gente tem que fazer valer a pena. E a gente está fazendo isso no dia a dia, colocando a nossa cara, acordando cedo, tomando pancada, mas levantando e vamos para cima, e é assim que é a vida. Obrigado, prazer estar aqui, Edmara, Léo, e com certeza virei mais vezes aqui com vocês. Ele é obrigado, vocês não sabem, vai. Ótimo bate-papo, agradeço também ao Edu, para quem nos acompanhou, e é isso, acho que o Cruzeiro, talvez vocês falam sobre a SAF do Ronaldo, né, como foi importante, né,
E acho que foi muito importante no momento de reconstrução, de arrumar a casa, que estava muito difícil, todo mundo achava que ia cair, ia voltar no ano seguinte, não foi bem assim, né? Mas acho que ele também viu essa necessidade de passar para alguém que é até mais identificado com o clube, entende um pouco mais a ansiedade, a necessidade do torcedor, quem pode proporcionar isso. E que a partir de agora seja assim, né? Só para frente, para cima. E tá bacana de ver o Cruzeiro nessa nova fase. Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer KTO.com, isso mesmo. A KTO é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Champions League, ou seja, tem tudo. E várias outras modalidades, claro, além do futebol. E lembrando que na KTO, 2-0 é goleada. É isso mesmo. Se o time que você apostou abrir 2-0, a KTO paga na hora com o ganho antecipado. Faça seu cadastro KTO.com e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Isso mesmo, usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na KTO.com, onde a diversão acontece. Obrigadão demais, tá? Te espero outras vezes, tá, Bruno? O Bruno também vai vir depois. A gente falar mais, né? Porque o trabalho dele também não foi fácil, gente. Ele tem que contar pra gente. A gente quer saber. Esse menino passou por muitos, né? Tsunami todo. Era ele. Bruno! Né, Bruno? Não foi fácil, não. Obrigado demais, Edu. Valeu. Obrigado, abração pra todo mundo, tá? Mando sim. Em casa, com tá? Deus. Gente, é isso então. Final de mais um de Mara Entrevista. Obrigada, Léo. Valeu, Di. A gente volta semana que vem. Beijo grande, tchau.